Na vida e no futebol, as escolhas desempenham um papel crucial. Cada jogador, técnico e clube enfrenta decisões que podem mudar seus destinos completamente, desde a escalação de um time para uma partida importante até a escolha para assinar com um novo clube. Essas decisões têm o poder de influenciar o curso de uma carreira e até mesmo o legado de um jogador. O Petkovic é hoje um nome conhecido por todos os torcedores de futebol no Brasil e ainda assim, como tantos atletas, também teve que tomar uma decisão que mudaria sua história no futebol. As suas escolhas no futebol abriram portas que ele nunca imaginou, mas também fecharam muitas, que é claro, em certo ponto, encheram o jogador de arrependimento, apesar de ser muito feliz com tudo aquilo que ele conquistou. Mas do que é que eu tô falando e que portas foram essas que o Petkovic fechou? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje e você vai respeitar muito mais o jogador por isso. Mas antes eu tenho que pedir, dá um like nesse vídeo aqui e também, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá! Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 25 de setembro de 1988. O Petkovic fazia história no futebol iugoslavo ao se tornar o jogador mais jovem a participar de uma partida oficial aos 16 anos de idade. Nascido na antiga Iugoslávia, sempre quis seguir os passos do seu pai e do seu irmão mais velho e ser um jogador de futebol. Fã de Zico, Careca e Maradona, ele não fazia ideia que teria muito a oportunidade de um dia jogar onde o Zico foi ídolo e herói. O sonho de ser um grande jogador de futebol teve que enfrentar guerras e muita dificuldade de quem cresceu em um país cercado pelo conflito armado e tensões políticas da época. Dejan Petkovic, mais conhecido como Petkovic ou simplesmente para os mais íntimos Pet, nasceu em Majdanpek, Sérvia, antiga Iugoslávia, em 10 de setembro de 1972. Ele começou jogando nas categorias de base do clube da cidade e depois disso, com a sua grande habilidade, acabou chamando a atenção de outros times também. Começou a ser convocado para a seleção nacional sub-20 na mesma época. E o Pet até ia jogar com a seleção principal a Eurocopa de 1992, porém o conflito armado que o seu país vivia naquele momento fez com que a FIFA proibisse a participação da equipe. O confronto na Iugoslávia foi algo realmente marcante. Para você ter uma ideia, a separação da antiga Iugoslávia dividiu então vários países: Croácia, Sérvia e Montenegro, Macedônia, Bósnia e Eslovênia, e lá pra frente a Sérvia e Montenegro também iriam se separar, mas isso já é uma outra história. Mesmo bem irritado que os problemas políticos interferissem na sua carreira nos campos, ele sabia que a Euro 92 afinal era uma grande oportunidade dele se mostrar para o restante do continente, mas o Pet seguiu jogando e torcendo para que outros problemas não interferissem mais na sua carreira. É bom lembrar que quem via o Pet jogar ficava completamente encantado, por isso ele tinha tanta esperança de ir para outro clube, tanto é que ele recebeu a oportunidade de jogar pelo Estrela Vermelha, que naquela época era o time. No ano anterior, o time tinha vencido a Liga dos Campeões da UEFA e o Mundial de Clubes. Seja sincero, você não se lembrava disso. Só que depois daquelas conquistas, o time sofreu um verdadeiro desmanche. Pois é, os principais jogadores foram negociados com outros clubes da Europa. E foi nesse cenário que o Petkovic chegou no Estrela Vermelha, com a responsabilidade de ser o cara de um time que tinha sido completamente desmantelado. Ele estreou e foi muito bem. Ficou por lá 3 anos e marcou muitos gols, deu assistências, foi contratado então por um gigante europeu. Acho que você já ouviu até falar desse time, um tal de Real Madrid. E isso pro Pet foi uma grande conquista, afinal a FIFA tinha banido a seleção iugoslava e para ele era muito difícil despontar no cenário internacional. Só para você ter uma ideia, a Iugoslávia foi banida de qualquer competição da FIFA até 1994.
Em 94, inclusive, ele foi convocado para algumas partidas com a seleção, amistosos. Bom, nos anos seguintes ele teve um desentendimento com o treinador, o Slobodan Šantrack, que ia atrapalhar a situação do Pet no futuro. Para você ter uma ideia, primeiro ele convocou o Pet para 2 amistosos, contra o Brasil e a Argentina, e contra o Brasil ele nem colocou o Pet no jogo. E no segundo jogo o treinador mandou que o Pet fosse aquecer, aos 30 minutos do segundo tempo. E quando bateu 35 do segundo tempo, depois de 5 minutos aquecendo, o técnico não falou nada, o Pet achou que não entraria mais, parou de aquecer e voltou pro banco. O problema é que o Slobodan, aos 43 minutos, olhou pro banco de reserva e viu o Pet sentado. Ele não gostou nada disso, queria que o Pet estivesse lá há 13 minutos aquecendo. Então ele até fez uma substituição, mas não foi o Pet que entrou não. A situação ficaria bem complicada mesmo em 95, quando o Pet foi convocado para novos amistosos. Foi dessa vez que o caldo ia entornar de vez. A seleção da Sérvia fez 4 jogos, o Pet só entrou no terceiro, já no final da partida. E o técnico foi reclamar com ele de 2 bolas que o jogador perdeu no meio de campo. E aí, meu amigo, você não sabia como era o Pet? Cabeça quente demais, bateu boca com o treinador e falou que ele não tinha capacidade para estar onde estava. O Pet, no final das contas, fez bons jogos, mas acabou se machucando. Ficou de fora da temporada e da lista de convocações para a seleção iugoslava. Quando voltou ao Real Madrid, ele foi emprestado ao Sevilha e depois disso, por não estar mais nos planos do Madrid, ele ainda passou pelo Racing Santander. Ele percebeu que não ia ter mais espaço para jogar no Real Madrid e foi então que chegou uma proposta do futebol brasileiro. O Pet, para ser bem sincero, de começo não achou uma boa ideia, mas depois pensou e viu que o futebol europeu sempre estava de olho nos talentos brasileiros. Era uma oportunidade para ele se destacar e voltar para sua seleção. Foi em meados de 97 que o Pet desembarcou em Salvador, querendo recuperar o tempo perdido e voltar, claro, a ser um dos convocados do seu país. Chegou no Brasil como um desconhecido. Naquela época, um gringo, Petkovic, vai jogar aqui na terra do futebol? Cara, eu nem preciso te falar, se você viu o Pet jogar, sabe que ele caiu nas graças da torcida. O desempenho dele no Campeonato Brasileiro foi muito elogiado pela imprensa, brilhou no Vitória. Em 99 o Pet estava aqui ainda, vale lembrar, emprestado pelo Real Madrid ao Vitória, quando então o plano dele deu resultado. Ele recebeu uma proposta para voltar para o futebol europeu, jogar no Venezia da Itália. E logo que ele chegou no novo clube, ele fez boas partidas, só que com o passar do tempo, o Pet foi entendendo melhor a situação do Venezia. Era um time muito fraco, que não ia conseguir conquistar nenhum resultado dentro do campeonato italiano, e pior que isso, parecia que ia cair para a segunda divisão, e nesse momento o Pet ficou completamente assustado. Segunda divisão do campeonato italiano? É claro que o treinador nem ninguém na Iugoslávia iam ver esses jogos, por isso ele decidiu que aquilo não era mais para ele. Para surpresa do Pet, no mesmo ano antes da queda, um dos seus desejos foi atendido, foi convocado para a seleção para realizar alguns amistosos, e na Itália ele recebeu uma proposta para voltar para o futebol brasileiro. Estavam com saudade do que ele fez no Vitória. Não deu outra, a proposta era do Flamengo e o Pet sempre teve aquela vontade de vestir a camisa que o Zico usou e brilhou. Pois bem, não deu outra, ele se sentiu valorizado e voltou para jogar no futebol brasileiro. O que o Petkovic não sabia é que aquela decisão, aquela escolha, destruiria um dos seus maiores sonhos e objetivos. Primeiro porque ele chegou no Flamengo e não foi a mesma coisa do Vitória, não chegou arrebentando, mas aos poucos ele foi mostrando seu talento, principalmente com a bola parada e nos passes milimétricos que dava no meio de campo. Caiu nas graças da torcida rubro-negra e a parte financeira da Gávea nada se compara ao que é hoje, é bom dizer. Ainda assim, o Pet foi bicampeão carioca em 2000 e 2001, numa época em que o campeonato carioca era pra valer, tá? Entrou pra história do Flamengo, principalmente por aquele gol de falta contra o Vasco em 2001. Sim, você se lembra. Em 2009, ele até retornaria ao Flamengo, por conta de uma dívida que o clube tinha com ele, num acordo ali para ele jogar e também já receber aquilo. Pro Pet foi excelente aquela situação, ainda mais porque no final da temporada ele foi campeão brasileiro junto com o Adriano, sendo um dos protagonistas da conquista. E além do Vitória e o Flamengo, é claro, você sabe, o Petkovic jogou em outros clubes aqui no futebol brasileiro, fez história, passou pelo Vasco, também jogou no Fluminense, onde a gente precisa ser sincero, ele não foi tão bem assim. O Pet até saiu do Brasil, foi jogar na Arábia e na China, mas sabe como é, né? Não tem arroz com feijão por lá e o Petkovic sentiu saudades.
Retornou ao Brasil, jogou muito ainda pelo Goiás, Santo, Atlético Mineiro. O sucesso do Petkovic no futebol é inegável. O nome dele é reconhecido em qualquer conversa. Fale de um gringo que bate muita falta e todo mundo se lembra do Pet. Chamado de gringo mais amado do Brasil, em certo momento a imprensa chegou até a especular uma possibilidade dele se naturalizar para jogar pela seleção brasileira. Bom, mas é claro que isso não aconteceu. Na verdade, foi justamente a seleção, não a brasileira, que se tornou uma grande frustração para o Petkovic. Anos depois, o Pet admitiu que aceitar a proposta do Flamengo naquele momento tirou a chance dele de jogar a Euro de 2000, que se ele tivesse ficado no Venezia, mesmo sendo um dos piores do campeonato italiano, ele teria seguido no radar do técnico da Sérvia. Não é que o Pet se arrepende de ter jogado no Flamengo, mas ele entende muito bem que foi ali, aquela decisão dele de vir jogar no futebol brasileiro, que tirou ele completamente do radar da sua seleção na Europa. Mas e aí, se você fosse o Petkovic, preferiria ser ídolo num time aqui no Brasil? Ou você acha que é mais útil de repente jogar pela sua seleção? A seleção era até boa, Iugoslava, mas vamos ser sinceros, né? Não é a mesma coisa que ser ídolo do Mengão. Mas diz aí, quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários se você, assim como o Pet, sentiria aquela pontadinha de frustração ou se você falaria de jeito nenhum, melhor ser ídolo num gigante brasileiro do que na Sérvia. Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião e não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!